O seu trabalho está dominando a sua vida? Você tem dificuldade de descansar, de relaxar? Os seus amigos fazem até piada porque você nunca aparece nos encontros, nos aniversários? A sua família cobra a sua presença? E você carrega uma sensação sempre que você está devendo em alguma coisa? Pois é, equilibrar a carreira, família, vida pessoal é um grande desafio na atualidade, tanto em homens quanto em mulheres, e é uma realidade que gera estresse, aumenta o nosso nível de estresse, aumenta a nossa autocobrança e a sobrecarga na maioria das pessoas. Isso é o que a gente vai falar no programa de hoje, como equilibrar vida pessoal, vida profissional, a nossa carreira e também com os nossos relacionamentos e todas as áreas aí que exigem tanto da gente. Antes de falar mais sobre esse assunto, eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal, por quê? Porque toda segunda-feira às 13 horas a gente tem um programa novo, com um tema novo, são muitos temas incríveis aqui, para você poder ter uma vida mais equilibrada, mais leve, mais feliz, não somente no programa Essência, mas também nos outros programas que a G-Prime TV traz para você. Então, para você se inscrever aqui no canal G-Prime TV BR e também seguir a nossa conta no Instagram, @gprime.tv, para você não perder nenhuma novidade. Então vamos lá, vamos falar sobre equilibrar a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal. Primeira coisa que a gente precisa saber. O maior problema das pessoas que não conseguem ter uma vida equilibrada é aquele sentimento constante de dívida. Então, às vezes, você está no trabalho, mas você está sentindo que você está devendo em casa. Ou você está em casa e aí você está pensando em tudo que ficou em aberto do trabalho. Então, é uma sensação constante de que a gente nunca faz o suficiente, de que a gente sempre está devendo em alguma área da vida. Você já sentiu isso? Eu percebo vários momentos da minha vida quando eu não tô focada, quando eu não tô com as minhas metas bem definidas, claras, quando eu tô um pouco desorganizada, esse sentimento de dívida, né, de descontrole aparece e o que acontece? Aumenta a minha autocobrança. Então eu me cobro muito mais. Muitas vezes carrego aquela sensação de que por mais que eu faça, nunca é suficiente. E isso aumenta, né? Se a gente vive isso um dia, 2 dias, uma semana, um mês, aumenta o quê? O nosso nível de estresse, aumenta, a nossa ansiedade, eu posso me sentir mais ansiosa por isso, porque por mais que eu faça, nunca tá bom o suficiente, e isso também justifica tantas pessoas hoje que vivem esgotadas, né, com uma sobrecarga, realmente muito grande, isso causa um burnout, pode causar uma depressão, então é um assunto que a gente precisa olhar. Equilibrar a vida pessoal, carreira, vida familiar, não é uma coisa que a gente consegue, que é bonita, como antigamente a gente falava de equilíbrio, como são pessoas equilibradas, pessoas que vivem bem, não é só isso. Isso interfere até na nossa saúde mental e psíquica. Então é muito importante que a gente dê atenção para esse assunto. Outro ponto muito importante é porque muitas vezes outras pessoas pagam o preço pelo nosso desequilíbrio. Então, se você parar para pensar, se você é uma pessoa que está com a sua vida profissional totalmente desequilibrada com a sua vida pessoal, né? Você trabalha demais e está sempre dando o que sobra, os seus filhos pagam esse preço, o seu marido, a sua esposa paga esse preço. Ou se você é uma pessoa que se dedica muito à sua casa, aos filhos, ela está sempre presente, acaba dando pouco de você no seu trabalho, o que que acontece? O seu trabalho paga o preço, os seus resultados pagam o preço também, ou seja, o nosso desequilíbrio não afeta somente a nós, a nossa saúde mental, mas ele afeta as pessoas e os movimentos que fazem parte da nossa vida. Então é muito importante que você siga essas dicas. Eu vou compartilhar algumas dicas aqui para você conseguir equilibrar a sua vida pessoal, a sua carreira, a sua vida familiar, e todas as áreas aí da sua vida que hoje fazem parte da sua vida, certo? A primeira coisa que a gente precisa saber é que, para a gente conseguir equilibrar todas essas áreas da nossa vida, é que a gente não vai conseguir dar conta de tudo. A gente precisa aceitar essa realidade. E isso é uma coisa que dói em nós, seres humanos, que temos necessidades emocionais, né? De aceitação, de conseguir dar conta de tudo, fazer tudo certo. Então, as mulheres que acumulam muitas tarefas, muitas atividades, a vida pessoal, a vida familiar, a carreira, e aí você tem que cuidar do corpo, da
saúde, a gente acaba tendo essa cobrança e tendo muita dificuldade de aceitar a ideia de que muitas coisas não vão dar tempo de fazer. Isso é uma coisa que eu pratico muito na minha vida, sabe? Não vai dar tempo de fazer hoje, isso vai ficar para amanhã. Mas é claro que tem um ponto de atenção aqui. Porque se você não tiver metas claras e objetivas, se você não souber priorizar aquilo que é importante, o que que acontece? Você sempre vai deixar para depois aquilo que vai te dar muito trabalho, aquilo que vai tirar você da sua zona de conforto. Então, essa é outra dica importante. Tenha metas claras e tenha metas objetivas, aonde você quer chegar em cada uma das áreas da sua vida. E a partir do momento que você tem essas metas, e é muito importante que você tenha isso escrito, né? Não sei se você tem esse hábito de ter um plano de ação escrito, as metas, aonde você quer chegar. Não fazer isso somente no dia 1º de janeiro e depois você só vai olhar de novo no dia 30 de dezembro, né? Eu sempre fiz isso durante muitos anos da minha vida. Eu fazia as minhas metas, mas eu não parava para olhar, para rever, para recalcular a rota. Eu simplesmente esquecia e ia vivendo a minha vida. E isso fazia o quê? Eu só viver apagando incêndio. E essa sensação de que a gente está resolvendo as coisas, os incêndios que acontecem no dia a dia, faz a gente realmente se desequilibrar e se perder na nossa vida. Então, esse é um ponto muito importante. Priorizar diante das suas metas, dos seus objetivos, é você conseguir priorizar o que que você vai fazer em cada momento, em cada semana, em cada dia, qual que vai ser a sua entrega. Sem deixar de olhar para quê? Para os seus valores, o que que é importante para você. Porque às vezes também a gente coloca metas, objetivos na nossa vida, olhando muito para a vida do outro, olhando muito para o que o todo está fazendo, o que que as pessoas estão fazendo, o que está acontecendo no momento, mas às vezes isso é uma coisa que não faz parte dos seus valores. Então, mas todo mundo de manhã toma água com limão. Mas isso está dentro do que você acredita? Isso é importante para você ou você está fazendo porque todo mundo está fazendo? Porque esse é um ponto importante, é você olhar e reconhecer quais são os seus valores, certo? Então, até aqui acho que deu para ficar claro. Tenha metas claras, objetivas, priorize o que é importante dentro dos seus valores. Outra dica importante é você ter uma agenda. Por incrível que pareça, ainda hoje, com tantas tarefas, com tantas responsabilidades, muitas pessoas não têm agenda, não se organizam. Então, assim, ter uma agenda, seja no celular, seja algo físico, o jeito que for melhor para você. Me organizo muito bem com agenda no celular. Eu gosto da física, mas eu não consigo carregá-la em todos os lugares. Então, para mim, a agenda do celular resolve o meu problema. Então, tudo eu anoto ali, tudo que eu preciso fazer, todos os meus compromissos, todas as minhas entregas da semana, todas as minhas metas do mês eu anoto ali. Para quê? Para que eu tenha uma direção. Porque é aquela coisa, né? Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer lugar serve. Então, ter uma agenda e uma ferramenta de gestão do tempo. Pesquise, né? Se você pesquisar, você vai achar várias ferramentas. Tem o Trello, tem o Kanban. Eu gosto muito de usar o Kanban, que é uma ferramenta de gestão de projeto, porque te ajuda a entender o que que é importante, o que que você vai fazer agora, o que que você vai deixar para depois. Então, tem uma ferramenta de gestão de tempo para te ajudar também a trazer todo esse equilíbrio. Outra dica é você ter tarefas inegociáveis, diariamente e semanalmente. Por quê? Porque imprevistos acontecem na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo. E existem tarefas que são rotineiras, tem coisas que precisam ser feitas todos os dias. Tomar banho, arrumar sua casa, fazer a lição de casa com os filhos, cozinhar, pensar na sua alimentação. São tarefas diárias, não tem como a gente fugir. Só que se a gente não tiver tarefas além dessas diárias, que a gente vai falar, isso é inegociável, eu vou terminar hoje, a gente sempre vai deixar essas tarefas para depois. E não aquelas coisas que já são automáticas para a gente, isso é uma forma de defesa da nossa mente. Para quê? Para que a gente não se arrisque, para que a gente fique na zona de conforto. Por quê? Se você tem um projeto novo, se você tem algo, um sonho que você quer tirar do papel, por mais que seja um sonho, é muito mais fácil você ir lavar uma pilha de louça, ir arrumar a sua casa e fazer um trabalho que é rotineiro do que tirar esse projeto do papel, porque ele vai demandar muita energia sua. Então, se você não tiver essas tarefas inegociáveis, você vai acabar sempre fazendo aquilo que é mais fácil e que é automático para você. Então, esse é um ponto importante, porque se você não tiver esse equilíbrio, isso acontece que você realmente se desequilibra, porque você vai dar mais atenção para uma coisa do que para outra na sua vida, principalmente para aquelas que são mais fáceis.
Outra dica importante é você planejar lazer e diversão. Isso é uma coisa que eu pratico na minha família. Por quê? Porque a gente tem um planejamento, às vezes, de trabalho, tem as nossas metas, as nossas tarefas, e aí o que acontece? A gente faz tudo que a gente pode fazer para o trabalho, mas quando chega a hora da família, chega a hora da nossa vida pessoal, da nossa atividade física, do tempo de qualidade com os nossos filhos, se a gente não planeja, a gente sempre está cansado. Chega essa hora, a gente está sempre sem energia. E a gente acaba não fazendo nada. Então, planejar quais são os momentos na sua vida que você vai ter para cuidar da sua saúde, para fazer atividade física, para cozinhar a comida da semana, quais vão ser os momentos e o que você vai fazer para poder ter um tempo de qualidade com o seu marido, com a sua esposa, o seu parceiro. Quais são os momentos e o que você vai fazer para ter um momento de qualidade com seus filhos? Porque senão, se você falar: "Ah, na hora a gente vê", não vai fazer nada. E aí vai passar o final de semana inteiro, você não fez nada de qualidade com a sua família. E aí o que acontece? Você deu o máximo de si no trabalho e deu o que sobrou para sua família e para os seus filhos, ou seja, desequilibrou carreira e vida familiar, certo? Então, é um ponto bem importante. Eu sempre penso: o que que tem esse final de semana? Sábado a gente tem um aniversário, então domingo vamos levar os filhos para andar de bicicleta, vamos fazer um programa que a gente sabe que eles curtam, e fazer esse planejamento é algo bem importante. Outra dica é você dizer não sem culpa. Então, vão surgir muitas oportunidades, muitos convites, e a gente tem uma necessidade de estar em todos os lugares, né? É até uma necessidade emocional que a gente tem, de não, assim, de não falhar, de não deixar de marcar presença em algum lugar, e com isso a gente acaba se sobrecarregando, marcando um monte de coisa, depois isso vira um peso. Então diga não sem culpa, saiba que você não vai conseguir estar em todos os lugares, você não vai conseguir dar atenção para todo mundo o tempo todo. Tenha consciência disso, se liberta dessa necessidade de ser visto, de ser lembrado o tempo todo, porque isso faz muita diferença para você ter uma vida mais leve, para você conseguir equilibrar mais aquilo que é importante para você e para sua família, e não só aquilo que vai fazer você se sentir aceita, que vai fazer você sentir que você está sendo lembrada. E por fim, é muito importante também que você peça ajuda, porque a gente tem essa tendência de não pedir ajuda, de se sobrecarregar, de fazer tudo sozinha. Então, para pensar quais são as atividades que você pode delegar, que você pode fazer de forma mais espaçada, ou que você pode pedir ajuda. E isso vai também fazer você conseguir abrir mão de algumas atividades, de algumas tarefas que talvez esteja trazendo uma sobrecarga e um desequilíbrio na sua vida. Eu tenho certeza que, se você praticar essas dicas, você vai conseguir equilibrar muito mais a sua vida pessoal, a sua vida familiar e a sua carreira. Lembrando que a gente viver uma vida 100% sem problema é impossível. Não tem como, mas tem como a gente ter uma vida mais leve, mais equilibrada, e outras pessoas vão pagar menos o preço além da sua saúde mental, tá bom? Então é o seguinte, agora a gente vai para o nosso quadro de perguntas e respostas, porque vocês estão mandando várias perguntas aqui muito interessantes, e a Jéssica vai trazer para eu poder responder para vocês. Então já estamos aqui com a Jéssica, bem-vinda mais uma vez, e eu tô pronta para responder as perguntas aí que mandaram. Oba, vamos lá, vou te confessar que até eu fiquei curiosa com esse tema, viu? É muito bom, né? Ó, a primeira pergunta é da Camila. Tá. Ela tá falando assim: como dar conta do trabalho e ainda ser uma boa mãe, esposa, sem me sentir esgotada? Nossa, que desafio, né? Porque são muitas São. responsabilidades. Eu acho que, assim, Camila, ouvindo você, a primeira coisa, você precisa definir, ter claro para você o que é para você ser uma boa mãe e uma boa esposa. Porque às vezes, para mim, ser uma boa mãe é sentar e ter um tempo para fazer a lição de casa com os meus filhos. Para você ser uma boa mãe é poder cozinhar todos os dias para eles. Então, primeira coisa, defina o que é para você ser uma boa mãe, o que é para você ser uma boa esposa, e aí você vai percebendo como que você pode organizar isso na sua agenda, né? Porque não vai dar para todos os dias você fazer tudo para todo mundo. Mas aí você vai falar: hoje eu vou dar mais atenção para minha filha, hoje, no dia seguinte, a atenção vai ser para o marido, no dia seguinte você vai cuidar de você, e aí assim você vai equilibrando. É que tem muita comparação hoje em dia, né, Bru? Na Exatamente. internet, então a gente acha que o mundo da internet é perfeito, mas não é, né?
É, porque eu tô aqui no trabalho e aí eu tô vendo lá no Instagram a pessoa que tá dando a comida para os filhos e eu tô me comparando. Então é um ponto também importante que você trouxe, foge disso, né? Para de ficar olhando, ou se você olha, olha para admirar, só. Sim. A próxima pergunta é da Renata. Toda vez que priorizo minha carreira, sinto culpa. Como lidar com isso? Ah, é muito comum. Acho que a maioria das mães sentem culpa quando vai deixar o filho na escola para poder ir trabalhar ou no final de semana. Eu acho que assim, é um sentimento que vai acontecer. Se é mãe, você sabe. Uhum, Não tem como a gente fugir desse sentimento. É a gente acolher e a gente lembrar, poxa, onde está meu filho? E assim, é perceber, às vezes, se você é uma pessoa que está deixando muito os seus filhos por conta do trabalho, saiba que você vai se arrepender disso no futuro. sim. Né? Então é você realmente pensar, essa culpa, ela é uma coisa emocional, é uma autocobrança que não tem nada a ver, ou realmente estou largando, estou priorizando o trabalho? Aí você vai ter que fazer as suas escolhas. Mas se for algo emocional, você vai ter que saber lidar com a sua culpa, né? Você se acolher e falar, tá tudo bem, eu sou uma ótima mãe quando eu tô com ele, ser uma mãe presente quando você tá junto, Sim, ter um tempo de qualidade, esquecer do trabalho, isso faz toda a diferença também. perfeito. A próxima pergunta é da Ingrid. Tá? Existe mesmo equilíbrio ou a gente só aprende a sobreviver no caos? Ingrid, muito bom. Acho que as duas coisas, né? Eu acho que tem fases na nossa vida, depende muito do momento que a gente está vivendo, da demanda que a gente está vivendo, que é sobreviver. E o ponto, mais do que isso, né, Jéssica, é a autocobrança. Uhum, É o quanto eu me cobro por estar vivendo determinada fase da minha vida. Então a vida ela é feita de estações, a gente tem que olhar para cada estação e falar o que que essa estação exige de mim. Então, se você acabou de ser mãe, não dá para você se cobrar ter alta performance no trabalho. Se os seus filhos estão numa outra fase, já cresceram, é o momento de você plantar no seu trabalho, aproveita para isso. Então, assim, eu acho que tudo depende da fase da vida. Tem fases que a gente consegue estar mais equilibrado, as coisas estão fluindo, e tem fase que é o caos mesmo. É a gente aceitar, é a gente curtir cada momento, cada realidade sem surtar. E principalmente cuidar da nossa saúde física e mental. Porque imagina só equilibrar todos esses pratos se a gente tiver com problemas físicos ou sim. emocionais. Tudo se torna muito mais difícil. Então, cuida da sua saúde física e faz uma terapia. Assiste todos os vídeos do nosso canal, inclusive. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do Programa Essência, tem vários episódios lá, de vários temas. A gente fala de luto, de relacionamento, de inteligência emocional. Se inscreve no canal, Essência Programa, para você acompanhar tudo. Tem muita coisa maravilhosa lá. É uma das formas de você cuidar da sua saúde mental. E no Insta também, Essência Programa, para você acompanhar tudo isso e também mandar as perguntas que a Jéssica está Sim, trazendo aqui todos os episódios com a gente. com Certo? certeza, certo. Tem uma novidade para você agora, Bru. Assiste aí que vai ter mais uma pergunta. Ah, adorei. Oi, Bruna, meu nome é Thalita e eu gostaria de saber como dividir melhor meu tempo sem me sentir sobrecarregada. Thalita, maravilhosa, adorei sua pergunta. Vamos lá. Eu sugiro que você tenha uma agenda e que você tenha definido, como eu falei no vídeo, tenha definido quais são as suas metas, o que que é prioridade e organiza a sua agenda. Olha a sua agenda todo dia. Eu vou confessar uma coisa aqui. Meu marido, ele tem agenda, mas ele não olha a agenda. Então não adianta ter agenda, né? Então, assim, tem uma agenda, olha a agenda, confere, recalcula a rota e aí você vai conseguir organizar, dividir esse tempo e fazer aquilo que você vê que é possível naquele dia, porque a agenda, ela traz essa possibilidade da gente não criar muita expectativa em coisas que a gente não vai conseguir entregar, na verdade. Quando a Uhum, gente coloca na agenda, a gente fala, opa, acho que eu coloquei muita coisa que não vai dar, você já sabe que não vai dar. E aí você já recalcula. Aí, às vezes, você fala, esse dia aqui tá mais tranquilo, e você divide uma tarefa melhor para esse dia. Então, acho que esse é o caminho, você ter uma agenda, se organizar, e no final dá tudo certo. Então por hoje é só, Bruna. Mais perguntas no próximo episódio. Eu tô adorando essas perguntas, tá? Então, gente, é isso. Esse foi o programa de hoje. Eu espero que vocês apliquem, pratiquem tudo que a gente trouxe aqui para você ter uma vida mais equilibrada. E lembra também, se você lembrou de alguém durante esse vídeo, alguém que você falou, nossa, essa pessoa precisa ouvir esse conteúdo, compartilha com ela vai te agradecer depois. E eu espero você no nosso próximo programa, então.